Então você já montou a sua dieta, você já está seguindo ela, mas como é que faz para mexer nas calorias da dieta? Isso é muito importante. Então clica no gostei, se inscreve no canal, porque galera, quando você monta uma dieta, você monta a dieta para o seu corpo exatamente naquele momento, para o seu treino exatamente naquele momento. Só que posteriormente você vai mudando, certo? E como é que eu faço para mexer nessas calorias? Como é que eu faço para mexer nessa dieta? O que eu preciso ficar atualizando corriqueiramente? Uma dúvida que eu recebi lá muito no meu curso, eu tenho um curso que ensina como montar uma dieta do zero para quem não sabe nada e acompanhar essa vida de dieta. Leandro, por exemplo, ganhei 1 quilo, né? Já devo colocar, por exemplo, coloquei 2 gramas quilo de proteína, então já tenho que aumentar 2 gramas de proteína na dieta? E a resposta é não. Por quê? Galera, quando a gente realmente, se eu for fazer uma dieta com 80 quilos ou com 90 quilos, eu vou ter ali, se eu jogo 2 gramas quilo de proteína, 20 gramas de proteína a mais, certo? Porque eu tenho 10 quilos a mais, 20 gramas de proteína. Só que a gente tem que lembrar que o nosso corpo não é matematicalizável. Porque se o nosso corpo fosse meramente matemática, a gente não tinha a matéria de biologia. A gente tinha dentro da matéria de matemática, por exemplo, a matemática biológica. Então, quando a gente vai fazer uma dieta, a gente tem que pensar que aquilo ali é um chute. Eu até falei isso num vídeo aqui de dicas práticas, né, sobre alimentação. Lembra de procurar Leandro Twin mais temas sempre que tiver qualquer dúvida. A primeira dieta ela é um chute. Aí você diz, Leandrão, se é um chute, para que eu vou comprar o seu curso que ensina como montar uma dieta do zero? Não, mas tem que ser um chute bem embasado, né? Então eu tenho o gol para cá e o outro gol para cá. E eu não posso fazer um gol contra, eu tenho que chutar para lá. Mas, ainda assim, a primeira, ela é um chute. Norte, sul, leste, oeste. Eu sei que é pro norte, eu vou chutar pro norte. Agora, e o GPS? Então, é isso que você procura, certo? Quando você começa uma dieta. O que você procura quando começa uma dieta? Uma bússola. Então, eu sei que é pra cá. Agora, o quanto pra cá, qual grau que vai ser, aí sim, isso vai nos mostrar o decorrer da alimentação. Logo, se é uma coisa aproximada, se você consumir 180 gramas de proteína pesando 90 quilos, ou você consumir 175 ou 185, não é muito relevante. Logicamente, você não pode consumir 50 gramas ou 450 gramas, porque está errado. Mas algo ali, uma variação próxima, tá tudo bem. Então, quando você vai ganhando, às vezes, 1 quilinho, 2, não precisa mexer nos macros. Deixa tranquilo assim. Agora, ganhei 5 quilos. Poxa, ganhei 5 quilos? Então eu vou subir um pouquinho da proteína agora. Porque aí 10 gramas de proteína são 50 gramas a mais de frango no dia. Tudo bem. Agora, ganhou 1, 2 quilinhos, não precisa mexer em nada nos macros. A grande verdade é que quando você monta uma dieta bem feita, você vai aplicar ela na sua rotina. Comecei a aplicar essa dieta. O que vai acontecer com o meu corpo? Isso é muito importante. A dieta está bem montada? Está. Né? Então, de novo, não foi um chute lá na casa do chapéu. Não, foi um chute em direção ao gol. Como é que eu faço para acertar o ângulo agora? Eu vou verificar o que está acontecendo. Não é incomum, tá? Pode acontecer. Às vezes você monta uma dieta, coloca ela em prática, uma dieta para ganho de peso, por exemplo, e o peso não sobe. Sobe. Porque é um chute e talvez o seu metabolismo é um pouco mais rápido do que as equações matemáticas estão ali colocando e tá tudo bem. Só que você vai fazer, por exemplo, umas 2 semanas e não vai ver o seu peso subir nem o seu shape mudar, então você sobe um pouquinho a mais da caloria. Provavelmente você vai subir mais do carboidrato. A gordura a gente deixa fixo, a proteína já está ok, 2 gramas quilo é um número muito bom. E aí você sobe o carboidrato. Então, uma das maneiras de mexer as calorias na dieta é esperar mais ou menos 2 semanas, quando você estagnar, você aumenta um pouco o carboidrato, o resto você mantém. Leandro, mas um bom treinador, um bom nutricionista, um bom coach, ele não meio que não pode deixar você estagnar? Então, por exemplo, daqui 1 semana esse cara vai estagnar pelo ritmo que ele vem vindo, então eu já faço o aumento para que isso não aconteça. Beleza, você está certíssimo. Só que isso é uma pessoa que tem experiência, que tem conhecimento. Se você não tem experiência, se você não tem conhecimento e você fala, eu acho que eu vou estagnar e você sobe a caloria, o que vai acontecer? Você vai ganhar gordura. Então é melhor você ficar 1 semana estagnado, ou 2, do que você ganhar um monte de gordura e estragar o seu book. Então se você não tem experiência, faz o básico. Faz o arroz com feijão literalmente. Vai subindo as calorias aos poucos. Quando você está fazendo um cutting, é mais ou menos a mesma coisa, só que ao contrário. Você está indo a favor da morte no cut. Alguém tem dúvida disso? Não. Eu tenho tantas 1000 calorias estocadas. Todo dia eu tiro 500 calorias, por exemplo.
Se for assim infinitamente, uma hora acaba o estoque, não é? Só que o teu organismo ele vai tentando regular. Então, por exemplo, seu metabolismo estava aqui, você comia aqui, aí você reduz para fazer o cut. Esse delta, esse déficit, você vai perder de gordura, beleza. Só que o seu corpo faz isso aqui, ó. Opa, vou me equilibrar, porque eu não quero morrer. E aí você precisa fazer o quê? Diminuir um pouquinho mais. Então aqui a gente cai na mesma coisa. A gente precisa ir diminuindo a caloria ou aumentando o gasto, né? Eu posso aumentar também o aeróbico. E aí cai na mesma pergunta. Poxa, mas aí eu vou ficar uma semana estagnada. Não. É melhor você estagnar uma semana, tá? Se você passar uma semana sem perder peso, você já consegue diminuir a caloria da sua dieta. No bulk eu recomendo esperar 2 para estagnar. Porque no bulk o peso mexe menos do que no cut, né? O cut, por exemplo, é muito normal você perder 1 quilo por semana. No bulk você às vezes vai ganhar, sei lá, 200, 300 gramas na semana. Então às vezes fica muito difícil em uma semana só ter essa certeza. Eu prefiro 2. E aí você vem atualizando, né, as suas calorias. Existe um outro ponto também que a gente consegue talvez subir a proteína na dieta, né, ou baixar, que é através do exame de ureia. Então quando a ureia está muito alta, é porque você está oxidando muita proteína. Só para vocês saberem, tá? Em cutting é normal essa ureia ficar mais alta. Isso é normal, mesmo que você esteja consumindo proteína adequadamente. Então lá não é parâmetro, tá? O parâmetro é melhor no bulk. Então você está fazendo um bulk, está consumindo lá, por exemplo, 2 gramas quilo de proteína, a sua ureia está 30, provavelmente você é um cara que consegue subir um pouquinho mais e beliscar ali o limite da ureia, sempre ficando abaixo, né? Da mesma maneira que se você está fazendo um bulk e a ureia está muito alta, você pode ter certeza que está indo proteína para o ralo, tá? Dinheiro no lixo. Então abaixa a quantidade de proteína sem nenhum tipo de medo. Então faz ali mais ou menos um mês de bulk e tira um examinho de ureia e vê como tá. Essa é uma outra maneira de ir refinando, certo? Às vezes você que está em casa está pensando assim, poxa, Leandrão, mas aí é muito complicado, né? Então, mas aqui a gente está falando de refinamento. Eu vejo gente que não tem dieta e já está preocupado com isso. Não faz sentido. Primeiro você faz a dieta, poxa, tem um planinho de saúde, né? Vou lá fazer um examinho de sangue, vou aproveitar para dar uma olhadinha na ureia e criticamente tentar melhorar a minha dieta. Mas isso vem depois. E nós temos um erro muito grave, pessoal, de dieta, que é na hora da transição da dieta, certo, meu amiguinho canino? Então quando você está saindo do bulk e indo para o cut, ou saindo do cut e indo para o bulk, você entende que seu metabolismo não é mais matemático? Porque imagina o seguinte, você está fazendo o bulk, por exemplo, e o seu metabolismo vem acelerando, e você vem dando caloria. Quando você vai fazer o cut, você vai iniciar o cut, se você fizer de novo a equação, já dá errado. Por exemplo, vou falar em números práticos, tá? Eu comecei consumindo bulk 3.000 calorias. Matematicamente falando, eu estou em 500 de superávit, beleza. Só que eu estagnei com 3.000. E aí eu subi para 3.200, estagnei, subi para 3.500, estagnei, e subi para 3.800 e estagnei. Tá, 3.800 eu estou mantendo o meu peso. Quando a pessoa vai começar o cut, o que ela faz? Ela volta lá, faz as continhas, e aí dá por volta de 3.200 calorias, um exemplo, tá? Tô chutando aqui os números, e a pessoa joga 500 a menos. Só que ela tem que lembrar que ela estava consumindo 3.800 sem perder peso. E aí a conta deu que o metabolismo e gasto dela é 3.200. E aí ela joga 500 a menos. E ela abre um déficit calórico tão grande que ela perde massa muscular. E uma massa muscular que ela acabou de ganhar. Então é uma massa muscular que vai embora muito fácil. Então, eu vejo muito isso nos alunos da consultoria que não sabem fazer essa virada de chave. Logicamente, não sob minha tutela, né? E aí eles fazem um bulk, ganha músculo, depois entra no cut e perde tudo. E o contrário também acontece. A pessoa sai no cut, o metabolismo abaixa, ela começa um bulk, erra nessa transição e ela ganha um monte de gordura e aí o bulk tem que ser precocemente cessado porque ela já está gorda. Então, quer dizer, essa virada de chave ela é extremamente delicada. Então, para você ter uma ideia, eu tenho um vídeo só sobre essa virada de chave, eu vou deixar a indicação aqui. Eu vou te dar várias dicas de como conduzir isso e mais explicações, tá? Dá uma conferida.